colocar. Não há mais o que dizer desse amor infinito, capaz de transformar a noite em claro dia de sol. Não há mais o que dizer desse amor sem medidas, que é como água tranquila e envolvente a sua luz. Não há mais o que dizer desse amor infinito, capaz de transformar a noite em claro dia de sol. Não há mais o que dizer desse amor sem medidas, que é como água tranquila e envolvente a sua luz. Um amor capaz de dar sua vida pelos seus. Isso é mais forte que a morte. Não há mais o que dizer do amor de Jesus Cristo, da paz completa que Ele tem e da eterna salvação. Por que não se entregar a este amor sem medidas e viver a nova vida que Jesus tem pra te dar? Um amor capaz de dar sua vida pelos seus. Isso é mais forte que a morte. Não há mais o que dizer do amor de Jesus Cristo, da paz completa que Ele tem e da eterna salvação. Por que não se entregar a este amor sem medidas e viver a nova vida que Jesus tem pra te dar? Por que não se entregar a este amor sem medidas e viver a nova vida que Jesus tem pra te dar? Olá pessoal, boa noite a todos. Muito bom estar com vocês de volta nesse domingo à noite, depois da live do Gerson, da Patrícia e dos filhos. A gente está aqui de volta, aqui com o Juninho, com o Timóteo, e é um prazer ter vocês aqui nessa noite com a gente, para mais um momento, né, de refletir, de pensar um pouquinho na nossa vida, nesse tempo de quarentena e de maneira geral, refletir naquilo que Deus tem reservado para o nosso coração. O nosso tema dessa noite é o teste da lagarta. E por que esse tema? Porque nós partimos do ponto de um texto bíblico que está lá no livro do profeta Jonas. E você vai entender já já por que lagarta. Lá no capítulo 4, que é o último capítulo desse livro do profeta Jonas, a gente encontra Jonas, um profeta de Deus que foi enviado para
anunciar a mensagem da salvação, como qualquer profeta, para uma cidade violenta, que invadiu a terra dele várias vezes, que guerreou contra os irmãos dele, contra os seus patrícios, muitas vezes, os ninivitas. E Deus chama Jonas para ir até lá, para anunciar a mensagem da salvação, de arrependimento para os ninivitas. E Jonas, ele foge, ele não quer ir para lá. Deus lhe dá uma ordem muito clara, mas ele foge de lá. Quando você lê o livro do profeta Jonas, você encontra um grande paradoxo, né? Porque o Jonas é um profeta que primeiro foge do que Deus mandou ele para fazer. Ele pega um navio, vai para outra direção, para outra parte distante do mundo. Depois o navio afunda, está quase afundando. Ele percebe que ele que causou tudo aquilo por causa da sua fuga de Deus. Então ele é jogado no mar, um grande peixe engole, e depois esse peixe vai vomitá-lo ali na praia de Nínive. E o que ele vai falar para os ninivitas basicamente é uma mensagem de destruição, uma mensagem de aniquilamento. Ele vai falando 3 dias na cidade, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Era isso que ele falou. Por incrível que pareça, a cidade inteira, 120 mil pessoas, mais o rei, todos se arrependem da violência, que eles são muito violentos, eles não faziam vítimas, eles não faziam reféns, eles matavam todo mundo, até bebês, e grávidas inclusive. Então toda essa gente se arrepende dos seus pecados, da sua violência, e se volta para Deus. E qual é o paradoxo desse livro? O Jonas fica irado com isso, ele fica irritado com Deus, porque Deus teve misericórdia desse povo. Você já deve ter ouvido alguma história de algum missionário, de vários missionários, né? O grande sonho do missionário é que alguém se converta a Cristo, conheça o Evangelho. E há uma felicidade imensa quando isso acontece. O Jonas não. O Jonas ele fica bravo, ele fica irritado porque uma cidade inteira se arrependeu com uma mensagem muito dura, que foi a mensagem daqui a 40 dias, Nínive será destruída. E aí a gente encontra um homem cheio de ira. A gente vai entender por quê. Tentar entender, né? Por quê. Então Jonas capítulo 4 fala assim: isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Ele orou ao Senhor e disse: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, Senhor? Por esse motivo eu fugi para Tarsis. Eu sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás para não trazer calamidade. Agora pode tirar a minha vida, Senhor, porque para mim é melhor morrer do que viver desse modo. O Senhor respondeu: você acha certo ficar tão irado assim? Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra, enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer ali uma planta, que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas e ele ficou muito grato pela planta. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Ela comeu o talo da planta que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste quente soprar sobre Jonas. O sol bateu na sua cabeça até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer. E disse: para mim é melhor morrer do que viver desse modo. Deus perguntou a Jonas: você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Jonas respondeu: sim, acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta? Embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse, ela apareceu depressa e ela murchou depressa. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir o certo do errado, sem falar de muitos animais. Por acaso eu não devo ter compaixão dessa grande
cidade? Vamos falar com Deus, queridos? Pai, muito obrigado por todos esses momentos em que nós temos do Senhor essa chance de lermos Tua Palavra e nos unirmos. Que mais uma vez a Tua Palavra, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, venha lançar luz sobre o nosso mundo interior. Venha revelar aquilo que precisa ser ajustado, aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa receber a graça poderosa do Senhor. Que nessa oportunidade, Teu Espírito venha nos sondar e venha fazer também com que assumamos as mudanças que precisamos ter diante do Senhor. Abençoa todos que estão reunidos agora com todos que estão participando. Que o Senhor abençoe o nosso país. Que o Senhor, pedimos mais uma vez, retenha a Tua mão para que esta praga cesse brevemente e para que tenhamos dias no país e no mundo, dias de bonança, dias de bem-aventurança. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Essa história, como eu falei para você, a história de Jonas, e o capítulo 4, que é o último capítulo do livro do profeta, fala do resultado da mensagem dele. O que ele pregou, o que ele anunciou, o que ele disse lá na cidade, que Deus mandou ele fazer. A cidade inteira se arrependeu, a cidade inteira confessou a sua violência, a sua agressividade, a sua maldade como pecado, e até o rei. Se voltaram todos eles para Deus e se tornaram então seguidores desse próprio Deus do Jonas. Só que o resultado disso provoca em Jonas não a reação de alegria, não a reação de satisfação, mas a Bíblia diz que ele, olhando tudo isso, ele fica aborrecido e ele fica muito irado. Qual a razão disso? Como eu falei para você, Deus o tinha chamado, ele era profeta e talvez já tinha tido outras missões diferentes, mas Deus tem uma missão específica para ele que ele detesta, que ele não quer fazer de jeito nenhum, que é levá-lo, que é conduzi-lo até o povo de Nínive. E por que ele não quer ir? Porque, segundo a história, os ninivitas invadiram várias vezes o povo israelita, né? Machucaram, fizeram muito estrago, muita maldade. Então Jonas cresceu ouvindo essa história da violência dos ninivitas contra a sua cidade, contra o seu povo. Quando ele fica sabendo que essa é a sua nova missão, ele pega o dinheiro dele e ele paga um navio e vai para Tarsis, no extremo oposto da sua missão. Porque ele não quer fazer o que Deus pediu para ele fazer. Ele não quer ter essa incumbência de levar essa mensagem para um povo que particularmente ele odeia. Então ele foge. Só que ao fugir de Deus, como a gente sabe, dá tudo errado. Não só com Jonas, mas com qualquer um de nós. Ele está dentro do navio, dormindo lá no porão do navio. Começa uma tempestade violenta, os marinheiros fazem de tudo, né, para equilibrar o navio naquelas ondas violentas. E aí eles ficam perguntando quem é o culpado dessa tempestade, né? Porque eles imaginam que tem algum culpado ali no meio. O Jonas se antecipa e diz, olha, por minha causa, eu estou fugindo do meu Deus. E se vocês me jogarem no mar, o mar vai se acalmar. E é exatamente o que acontece. Ele é jogado no mar, não se afoga porque Deus manda um grande peixe e ele é engolido pelo grande peixe. E ele fica 3 dias, 3 noites, dentro do peixe. E ali ele tem a oportunidade de falar com Deus. E ele é confrontado lá dentro do ventre do peixe. Ele percebe que ele fez o que ele não devia fazer. Deus o chamou para anunciar a mensagem, Deus o convocou para fazer o que ele tinha que fazer, ele assume que ele fugiu, e aí no 3º dia o peixe vomita na praia de Nínive. A mensagem que ele tem que levar é uma mensagem de destruição da cidade de Nínive, como eu disse aqui. O que ele prega durante o tempo que ele está lá? A mensagem que ele prega é essa frase só: daqui a 40 dias Nínive será destruída. No entanto, para surpresa do Jonas, a cidade inteira se volta para Deus. Deus tem misericórdia daquele povo, depois de tanto tempo. E Jonas fica tão irritado com isso que ele pede para morrer.
há uma raiva dentro dele, há um ódio não curado dentro do seu coração tão intenso que ele quer morrer, ele prefere morrer do que ter que considerar esse povo inimigo agora seus irmãos. Porque a consequência é óbvia, né? Se eles se converteram a Deus, eles serão seus irmãos na fé. E Jonas prefere morrer do que ter que admitir isso. É nesse ponto que entra a lagarta. Porque enquanto ele está fora da cidade, ele constrói ali uma cabaninha para ficar debaixo da cabaninha. O que ele quer fazer na cabana? Para que a cabana? A gente olha o texto e dá para entender, dá para imaginar que Jonas está fora da cidade, diz aqui, que ele está a leste da cidade, então ele fica debaixo da cabana e parece que ele quer ver alguma coisa acontecer com a cidade. Ele ainda tinha esperança de que Deus destruísse a cidade e estava observando. Enquanto ele está dormindo, Deus faz nascer uma planta. Essa planta cresce bem rápido e ela cria uma sombra enorme por cima da cabana. E Jonas fica muito aliviado porque era um lugar quente, deserto, e aquela planta é uma cobertura de sombra enorme sobre ele, e isso traz um grande conforto. Ele fica feliz. Só que no dia seguinte vem a lagarta. A lagarta vem e come a planta inteira. Jonas não tem mais aquela sombra. Jonas não tem mais aquele conforto. Jonas não tem mais aquele abrigo. E aí fica duplamente irado, porque ele já está irado, porque Deus deu chance do povo lá se arrepender e não destruiu a cidade. Agora ele fica irado porque a planta morreu. E Deus responde para Jonas que quando não havia planta e também não havia sombra, Jonas estava reclamando da vida e queria morrer. Depois que a planta nasceu e depois que a planta cobriu e depois que a planta lhe deu um momento de alívio, ele ficou feliz, ele nem agradeceu pela planta que Deus lhe deu. Agora, o que Deus disse para o Jonas? Algumas coisas são importantes. Primeiro, ele não fez nada para a planta nascer. Ele não foi o causador do nascimento da planta. Ele não semeou ali, naquela terra, uma semente para nascer uma árvore. E ele nem cuidou da planta. Tudo foi dado de graça. Aquele momento era um momento que Deus estava tratando tanto os ninivitas como tratando o próprio profeta. Do mesmo jeito que Deus fez a planta nascer e para dar conforto para Jonas, ele estava dizendo: Jonas, do mesmo jeito que eu trato você com carinho, eu trato esse povo com carinho, que se voltou para mim. Como disse o Santo Agostinho, tempos depois, nessa vida tudo é graça. A pergunta que fica para a gente, da história de Jonas, é a seguinte: por que nós reclamamos da vida? Ou reclamamos de alguma situação? Ou reclamamos de algum acontecimento? Como se nós tivéssemos direito a algum benefício. Por que nós reclamamos às vezes? Porque as pessoas não nos tratam de acordo com aquilo que nós achamos que nós merecíamos que elas nos tratassem. Essa é a grande pergunta, principalmente no livro de Jó. Você sabe do livro de Jó, diz a Bíblia que ele era um homem justo, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal e orava pelos seus filhos. Então era um homem íntegro. De repente aparece Satanás na história para estragar tudo. E Satanás diz: olha, o Jó só é assim, o Jó só é fiel desse jeito porque Deus abençoou ele com muita coisa, porque Deus lhe deu um monte de filhos, Deus lhe deu vários gados, vários rebanhos, ele é um homem rico, é um homem próspero, é um homem respeitado, todo mundo gosta dele, por isso que ele é fácil ser fiel a Deus assim. Aí Deus permite que seja tudo tirado e Jó fica sem nada. E resta uma pergunta em Jó que vai pegar o tema do livro de Jó e que vai desenvolver a mente, o pensamento mundial da história da humanidade. Qual é a pergunta? A pergunta é essa: se Deus é bom, por que o mundo é mau? Se Deus é bom, por que acontecem coisas ruins? Se Deus é bom, por que o mal convive com a história sem pedir licença? A crise que atravessa o coração do Jonas é baseada em crenças que Jonas tem e que precisam ser trabalhadas por Jonas em Deus, para que ele possa aprender de fato quem é Deus e quem é esse Deus que ele confia. E isso também é uma lição para mim, para você. Há muitas crenças que a gente faz sobre a vida, sobre nós,
e sobre Deus que são crenças equivocadas e causam conflito quando chegam coisas difíceis, dificuldades e problemas, e a gente tem crise muitas vezes. Então, quais são as crenças que a gente tem que demolir para que a gente possa enxergar mesmo o Deus verdadeiro? A primeira crença é a crença de que eu sou santo e os outros são pecadores. Quando Deus salva os ninivitas, Jonas fica irado, ele diz a Deus assim: eu sabia que o Senhor é Deus misericordioso, compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Eu sabia que o Senhor ia fazer isso. Só que Jonas tinha um ódio enorme no coração, antigo, ódio histórico em relação aos ninivitas, porque várias vezes eles fizeram mal ao povo de Israel. Odiar ninivitas, porque eram maus, fazia uma coisa, fazia Jonas imaginar: eu sou bom e eles são maus. Era um senso de virtude própria, era um senso de justiça própria. Então Jonas estava se comparando àquele povo e dizendo mais ou menos o seguinte: eu sou bom, eles são maus, eu sirvo Deus, eles servem ao diabo. Então, se eu sou bom e eles são maus, é claro que Deus vai destruir quem é mau. Só que Jonas não tinha percebido uma coisa: se havia justiça e se havia bondade no coração de Jonas, isso não nasceu com Jonas. Isso era fruto do contato do Jonas com Deus. Isso era fruto da graça de Deus em Jonas, não era mérito de Jonas. Jesus disse assim, que Deus distribui igualmente o sol e a chuva sobre maus e bons, sobre justos e injustos. Sendo assim, ser bom ou ser mal é uma categoria nossa, que a gente criou. Na verdade, debaixo do sol, não há ninguém que seja bom ou mal. No fundo, todos somos maus. Todos somos pecadores. Todos somos dignos de condenação. O apóstolo Paulo, mais tarde, ele vai dizer assim: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então Deus resolve salvar Nínive por um ato de misericórdia dele. Não porque ele achou na cidade alguma coisa que fosse boa. Não porque ele achou na cidade alguma pessoa que tivesse virtude. Ao contrário, o que tinha na cidade? Roubo, crime, assassinato, violência. Por que Deus salvou essa gente? Pelo mesmo motivo pelo qual Deus salva a mim e Deus salva a você. Então quem é salvo? Os salvos são aqueles que não fizeram nada para resolver os seus pecados e os seus erros, porque não podem, não conseguem. Os salvos são aqueles que depositaram os seus pecados aos pés da graça, que depositaram a sua incapacidade diante daquele que é todo-poderoso e agora descansam nessa graça eterna que os salvou por meio de Jesus. Então, passar pelo teste da lagarta, em primeiro lugar, é entender uma coisa. Entender que tudo que nós recebemos, que tudo que nós somos, que tudo que nós experimentamos, não fomos nós que construímos. Deus fez a planta nascer para dar sombra sobre a cabeça de Jonas. Não foi Jonas que fez a planta nascer. Tudo é dádiva de um Deus absolutamente perfeito, santo, só Ele, e que é capaz de perdoar gente agressiva, gente ruim, gente malvada, gente violenta, como ninivitas. Mas um Deus que é também capaz de perdoar até um profeta, porque profetas pecam. Porque gente de Deus também peca contra Deus. Por quê? Porque ele é um profeta. Mas o que tem no coração do profeta? Raiva, ódio. Ele quer a morte dos seus inimigos. Às vezes a gente, sendo o povo de Deus, a gente acha que não tem mais pecado nenhum. Você vê em Jonas um coração cheio de ódio. Do mesmo jeito que os ninivitas precisam de perdão, eu e você, muitas vezes, precisamos do perdão de Deus. Segunda coisa que o teste da lagarta ensina pra gente é demolir essa crença de que nós já sabemos tudo sobre Deus. Essa é uma das piores crenças no meio do povo de Deus. Achar que nós já sabemos tudo sobre Deus.
Deus faz 2 vezes a mesma pergunta para Jonas. Qual é a pergunta? Você acha certo ficar tão irado assim? Eu me lembrei agora de que essa pergunta foi feita a Deus, foi feita por Deus a Caim. Antes do Caim matar o seu irmão, Abel, Deus pergunta para Caim, por que você está irado? Por que o seu semblante está fechado? O Caim diz para Deus assim, porque o Senhor, né, dentro da cabeça dele, porque o Senhor preferiu Abel, não o meu irmão. Ele não pensa no que ele vai fazer. E Deus está antecipando e dizendo, olha, o pecado, essa raiva, vai levar você a matar o seu irmão. Então por que você está irado? Se você proceder bem, se você fizer o que é certo, eu vou te aceitar. Se você não fizer e matar o seu irmão, o pecado vai te dominar. E essa pergunta é feita para Jonas 2 vezes. Você acha certo ficar irado desse jeito? A primeira vez que Deus faz essa pergunta para Jonas, sabe o que o Jonas faz? Jonas ignora Deus. A Bíblia diz que ele nem responde a pergunta de Deus. A segunda vez que Deus pergunta para ele, você acha certo ficar irado assim? A resposta de Jonas para Deus é, acho certo ficar irado a ponto de eu querer morrer. Então a única vez que ele responde a Deus é uma resposta cheia de raiva. É uma resposta cheia de convicções que ele tem sobre ele, sobre Deus, sobre a vida. É como se Jonas estivesse dizendo, eu sei, eu tenho motivo para ficar irado. O que ele respondeu é mais ou menos assim, Deus é justo, o povo de Nínive é mau, eu sou profeta, portanto já fiz o meu trabalho, já anunciei a mensagem, agora cabe ao Senhor acabar com essa gente. Eu sei quem o Senhor é, eu já conheço tudo sobre o Senhor. Agora, essas promessas, essas premissas do Jonas estavam todas erradas. Primeiro porque a gente não pode dizer quem Deus é a partir da nossa experiência. A gente só pode dizer quem Deus é observando Deus agir e a partir das palavras que o próprio Deus diz sobre ele. Um dos maiores problemas que as pessoas têm com Deus é que elas criam uma imagem de Deus fantasiosa na cabeça delas, porque elas não conhecem o que Deus diz sobre ele na Bíblia. Aliás, Deus fala muito dele na Bíblia. Elas não observam o que Deus tem feito na história da vida, da família delas. Elas ignoram o que Deus está fazendo. E ao ignorar o que Deus está fazendo na história da família delas e da vida delas, e ao ignorar as palavras do próprio Deus na Bíblia, elas concluem coisas sobre Deus. Então, para Jonas, Deus estava limitado à experiência dele, Jonas. E ele imagina que Deus fosse igual a Jonas. A lógica é essa. Eu odeio ninivitas. Portanto, Deus também deve odiar ninivitas. Porque se Deus não odiar ninivitas, ele não é Deus. Só que como Deus não classifica pessoas com base na virtude delas, ou na falta de virtude, como Deus não soma créditos nem débitos, essa equação não funciona com Deus. É por isso que o Jonas está irado. Não é que ele não conhecesse Deus, ele conhece Deus. É que ele esperava que naquele momento, com aquele povo, Deus fosse Deus do jeito de Jonas. Não do jeito de Deus. Por isso que ele fala para Deus assim, é por esse motivo que eu fugi. Eu sabia que o Senhor é Deus misericordioso, eu sabia que o Senhor é um Deus cheio de amor. Ele tinha quase certeza, antes de chegar em Nínive, que Deus ia salvar aquela nação. Por isso que ele não quer ir. Ele só não esperava que isso acontecesse de verdade. Por quê? Por uma razão. Ele odiava aquela gente. Então a lagarta, em segundo lugar, ela serviu para revelar o pecado de Jonas. Qual era o pecado de Jonas? A ira. O ódio que ele tinha no coração. A lagarta que faz a planta morrer é o teste para Jonas avaliar que de fato ele estava criando um Deus conforme a imagem da cabeça dele. E ele fica triste porque a planta morreu. Mas não ficaria triste se Deus destruísse 120 mil pessoas.
A questão aqui é que a lagarta é o teste para mostrar para nós como é que nós estamos reagindo, por exemplo, diante das perdas da vida. É inevitável que surjam perdas na nossa vida. Será que nós estamos com raiva quando Deus permite perdas? Quem sabe seja isso que Ele esteja mostrando para a gente. E ainda que seja isso, a finalidade de Deus é nos levar, é nos convidar a abandonar essa raiva e descansar nele. Afinal, é Ele que faz a planta nascer, é Ele que faz a planta morrer. A lagarta também é fruto dele. Por isso que o Jó entendeu isso, ao dizer assim: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o seu nome. A terceira realidade da lagarta, do teste da lagarta, é ajudar a cada um de nós, a mim, a você, a demolir outra crença. A crença de que nós não precisamos nos arrepender de nada. Deus fala para Jonas assim: acaso eu não devo ter compaixão dessa grande cidade? Jonas teve pena da planta que morreu, como eu disse, mas era incapaz de sentir compaixão de uma cidade, de gente, de carne e osso, se Deus destruísse homens, mulheres, idosos e crianças. Deus diz até que tem compaixão da cidade e até dos animais. Até dos animais. Essa inversão do Jonas mostra uma faceta própria da condição humana. Quando nós estamos chateados, quando nós estamos irritados, nervosos com alguma coisa, porque alguma coisa não saiu do nosso jeito, nós olhamos só a parte. Nós não olhamos o todo. A gente repara na nossa insatisfação. A coisa não saiu do jeito que eu queria. Aí a gente fica irritado. A gente perde a estribeira. A gente não enxerga mais nada além disso. Deus tinha enviado Jonas com uma missão que ele não queria fazer. Ele vai para lá contra a vontade dele. Mesmo dizendo o que ele tinha para dizer, ele fez isso de má vontade. E ele achava que por ter feito a vontade de Deus de uma forma tão relaxada, tão desprezada, tão displicente, Deus realmente ia acabar com aquele povo, porque Deus deve ter ficado com raiva da minha má vontade e agora vai descontar naquele povo. Mas ao contrário dos planos do profeta, o povo foi preservado. Isso fez Jonas ficar com raiva ainda maior. Para que serve o teste da lagarta? Ele serve para mostrar que muito da minha insatisfação e da sua insatisfação é baseada na não realização da nossa vontade. Muitas vezes a nossa ira vem pelo fato de que as coisas não saíram do nosso jeito. Porque sempre nós colocamos expectativas pessoais em tudo que a gente faz. A gente planeja. E é bom planejar. Ao planejar, porém, a gente já coloca o resultado lá na frente. E o resultado tem que ser aquele, matematicamente exato. Então nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito na vida, de acordo com as nossas ideias. E quando não saem? Quando não saem, nós fugimos. Fugimos da vida, fugimos de Deus, como Jonas fugiu para Tarsis. Para que serve a fuga? A fuga serve para eu não mexer com aquilo que é o meu problema. Toda pessoa que foge, por alguma razão, ela está fugindo, na verdade, da dor dela. Toda fuga é uma fuga da própria dor. Qual é a dor de Jonas? Ódio. Ele não quer lidar com isso. Ele não quer que Deus trate isso. Ele tem ódio dos inimigos que fizeram mal para ele, que fizeram mal para o seu país, e vê-los convertidos seria insuportável. Isso é visto na presença da lagarta que come a planta. Jonas fica com ódio da lagarta. Então a expressão do seu ódio é expressado na lagarta. Ele está com ódio da lagarta. Porque está com ódio do povo. Ele transfere o povo para a lagarta. Ele não aceitava que Deus faz a planta que dá sombra, mas ele pode até aceitar que foi Deus que fez a planta, mas ele não pode aceitar que Deus que fez a lagarta. E como é que Deus permite que a lagarta coma a planta? Ora, a planta e a lagarta são criações de Deus. Ele não aceita que Deus pode criar uma coisa e tirar ao mesmo tempo. Que Deus pode criar e pode destruir. Que Deus pode tolerar um povo cruel e depois converter esse povo cruel.
A lição maior é essa. Deus não tem que pedir licença para mim e para você para fazer o que Ele quiser da tua vida. E muitas vezes as pessoas ficam iradas porque Deus faz um rebuliço na vida delas, sem pedir licença, porque Ele não vai pedir mesmo. E quando Deus faz um rebuliço na vida delas, elas ficam iradas, ficam irritadas, porque não era para acontecer isso. E elas não percebem que Deus é livre, é soberano, é como o vento para fazer o que Ele quer, para executar o que Ele planeja. Deus não precisa de conselheiros para consultar o que Ele vai fazer aqui na terra ou na vida das pessoas. O que o Jonas teve que aprender de uma forma muito difícil, e às vezes nós temos que aprender da maneira mais difícil? O que ele teve que aprender é o que muito tempo depois o apóstolo Paulo vai dizer sobre Deus. Como Deus é e como é que Deus age. Lá no capítulo 9 de Romanos: eu terei misericórdia de quem eu quiser, eu mostrarei compaixão a quem eu quiser. Portanto, a misericórdia depende apenas de Deus, não do nosso desejo, nem do nosso esforço. Pois as Escrituras dizem que Deus disse a Faraó: eu o coloquei em posição de autoridade para mostrar em você meu poder e propagar o meu nome em toda a terra. Como podem ver, Ele escolhe ter misericórdia de alguns e endurecer o coração de outros. Então você dirá: então por que Deus culpa essa gente? Não estão apenas cumprindo a vontade dele? Ora, quem é você, mero ser humano, para discutir com Deus? Acaso o objeto criado pode dizer àquele que o criou: por que você me fez assim? O oleiro não tem o direito de usar o mesmo barro para fazer um vaso para uso especial e outro vaso para uso comum? Da mesma forma, Deus tem o direito de mostrar sua ira e poder, suportando com paciência aqueles que são objetos para a ira, preparados para a destruição. Ele age desse modo para que as riquezas da sua glória brilhem com esplendor sobre aqueles dos quais Ele tem misericórdia. A verdade é que nós não conhecemos Deus totalmente. Essa é a crença que Deus está mostrando a Jonas. Apesar de ele ser um profeta há muito tempo, Deus estava mostrando para ele um pouquinho mais de humildade. Você não me conhece tanto assim como você acredita. Então a planta que cobriu a cabeça de Jonas não era dele. A planta era comida de lagarta. Então que a gente entenda de uma vez que nós e tudo que nós temos não é propriedade nossa, mas somos propriedade daquele que nos fez e aquele que nos ama, que vai executar tudo de acordo com o conselho da sua vontade. Que nessa noite, ao olhar para essa vida de Jonas, você também possa demolir essas crenças equivocadas que eu e você temos. E ao olhar também para as realidades de que muitas vezes as coisas não acontecem conforme a gente esperava que acontecessem, que a gente tenha a humildade de olhar para Deus e dizer: então, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Porque não há ninguém tão mais sábio do que o Deus que nos fez. E lembre de uma coisa: assim como a planta deu sombra para Jonas, tudo nessa vida é graça. Tudo é dádiva de Deus. E quanto mais cedo nós apaziguarmos nosso coração, tirarmos dele a raiva, a ira contra a vida, contra aquilo que está acontecendo, e nos voltarmos a Deus com gratidão, aí sim nós estamos no caminho para conhecer Deus corretamente e para amar a Deus de coração sossegado. Que Deus te abençoe nessa noite. Vamos orar? Obrigado, Deus, por seres o Deus que Tu és. Obrigado porque cabe a nós conhecermos e prosseguirmos em conhecer o Senhor. Tudo aquilo que o Senhor faz é perfeito. Tira de nós a nossa ira. Tira de nós, muitas vezes, as revoltas que acontecem porque as coisas não saíram do jeito que nós esperávamos. Nos faz descansar em Ti. Nos faz entender que os Teus planos muitas vezes não são os nossos, porque os Teus são mais elevados.
Dá a todos nós a tua paz, de sabermos que o Senhor, acima de tudo, nos trata com compaixão. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, obrigado pela sua participação, por estar com a gente até agora. Uma boa semana, uma ótima semana para vocês, no nosso país também, temos que orar por ele, por os desdobramentos últimos que aconteceram, né? Na próxima quinta-feira eu quero convidar você para mais um momento, a gente vai estar junto às 8 horas, às 20 horas, para mais esse momento de meditação na palavra de Deus. Ok? Boa semana para vocês, grande abraço.